Olá, boa noite a todos. Grande prazer. Primeiro estar aqui novamente, segundo estar aqui de novo com minha amiga e colega Catarina Chaves. Eu sou André Pérsia. É um prazer estar aqui com vocês em todos esses canais de comunicação, nos meus, na Catarina, para nós falarmos de um assunto de extrema importância hoje, que tem a ver com essa questão do luto, das perdas por conta da pandemia. Ou seja, nós estamos vivendo lutos de pessoas que conhecemos, de pessoas públicas que estão indo embora, lidando com pessoas que perderam outras pessoas. Como lidar com isso? Né? O que fazer com tudo isso? Então, esse é um momento em que nós queremos que vocês, inclusive, convidem outras pessoas para estarem aqui, né? Compartilhem essa live com outras pessoas também. E qualquer que seja o canal que você esteja assistindo, inscreva-se no canal, se for no YouTube, acesse o sininho aqui para você poder saber dos novos vídeos, tem muita coisa boa chegando de vários temas diferentes. Se você está no Instagram também, fique conectado aqui conosco, conecte-se conosco, ou no da Catarina, a mesma coisa. Então, quero dar minha boa noite aqui para a Catarina. Né? Boa noite, Catarina, prazer ter você de novo. Boa noite para todos vocês, né? Como a Andrea falou, a gente vai tratar desse luto, mas não só o luto pessoal, o luto coletivo também, né? Porque são já 450 mil pessoas ou mais que morreram só no nosso país. E eu vou convidar vocês agora para fazer uma experiência, que é um vídeo que vai entrar agorinha mesmo, ele deve ter por volta de 6 minutos. Enquanto isso, vocês compartilhem essa live com outras pessoas, cheguem em outras pessoas, se toquem por esse vídeo que a gente está falando, vão preparando o clima para que isso esteja acontecendo, para que vocês saibam como fazer isso, qual é a melhor forma de lidar com isso. E bem-vindos todos vocês e compartilhe aí, tá bom? André, pode ir, pode colocar. Então, vamos lá. Primeira vez que eu estou compartilhando por aqui. Seu belo piano de forma eloquente, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande parapleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo o governo em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu de de cada amigo, de cada parente, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Tira a barra negra, herói da estrada. Foi caminhoneiro, ajudou o Brasil.
Benita Maria, baiana de escola de samba, Margarida Vera não ensina. Era professora bondosa e presente, se inúmeros filhos não tocam a gente. Espero que nomes consigam tocar. Se inúmeros filhos não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Alberto Eugênio era jogador, piloto, artista multifuncionário. Paulinha Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mas um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A voz de Camille não para de abraçar. Com Quitéria Melo não foi diferente. Se inúmeros filhos não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se inúmeros filhos não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, João Guerreiro, Senhor dos rios, dos peixes também, Salvador José, baiano também. Bebia cerveja e era buquê. Terezinha Maia, São Canteiro. Cuidava das plantas, cuidava do mar. Vanessa dos Santos era professora. Mulher colorida e irreverente. Se inúmeros frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se inúmeros frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Wilma Basete, voz especial. Pra netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete. As mangas tiradas do pé do quintal. Sumira de Souza, esposa leal. Falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso não seja tão indiferente. Se meus filhos não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se meus filhos não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se meus filhos não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Bom, antes que a gente comente, eu quero dar aqui as boas-vindas às pessoas que estão aqui: Ana Andrade, Adilson, Patrícia Gomes, Isabel, Ulman, Rodrigo Farias, Ivete Helena Ribeiro e várias outras pessoas que estão chegando aí. Muito tocante, né? Eu acho que é tocante literalmente, né? Porque toca, né? A música e toca a gente. E justamente quando você vê o nome, quando você ouve o que essas pessoas faziam ou não estão fazendo mais, você tira a pessoa de uma estatística e devolve a pessoa para uma realidade, né? Sobre a consciência de uma realidade. Muito, muito bonito. Obrigado por esse presente, Catarina. Achou nesse vídeo, né? Como sempre, e muito tocante, muito, muito bom. Então, o que eu queria falar aqui, né, dando as boas-vindas também, eu ia aproveitar para comentar e agradecer que você leu aí o nome de vários amigos meus, que eu já tinha feito um convite, de alguns grupos de WhatsApp, de grupos de um grupo de fitoterapia, que eu faço um pouco de fitoterapia, e uma amiga minha também, que você até leu o nome dela aí, a Ivete Linhares, que ela é psicóloga também,
e ela, geralmente, no dia de hoje, ela tinha um grupo que tem pessoas do Brasil inteiro que fazem um estudo para se aprofundar em temas da psicologia. E hoje elas substituíram a reunião que elas teriam pela nossa live. Então, eu agradeço imensamente esse carinho delas, essa atenção deles todos a estarem aqui conosco. Certo? E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, André, para a gente falar um pouco sobre isso. O que é luto? Tem que trazer o André Master Trainer de volta aqui agora, depois desse vídeo. Com certeza, né? Porque eu acho que... E essa live que a gente vai falar muito exatamente disso. É impressionante como essas coisas assim que... Essas sincronicidades, né? Eu estava conversando com um padre que é meu amigo, que é de Barra Mansa, e nós começamos a falar sobre isso que está acontecendo, e ele me mandou esse vídeo, ele mandou isso para mim, que eu coloquei para você, e você achou que seria muito bom. E ele vem exatamente nessa linha que a gente quer falar, porque não é um luto só, pessoal, nós estamos vivendo um luto coletivo, né? Nós estamos vivendo um luto de todas as pessoas, de todas essas histórias, né? Que nesse momento, nessa situação, é uma situação perfeitamente, vamos dizer, ela tem uma anomalia incrível, porque ela perpassa o mundo inteiro, ela tem uma coisa global, né? Nunca antes na história da humanidade aconteceu algo dessa magnitude, nem durante a Segunda Guerra Mundial, que o planeta inteiro foi afetado, mas ela ocorria lá num espaço geográfico delimitado, teve consequências econômicas no mundo inteiro, evidente, e outras políticas e tal. Mas a pandemia, ela pegou todo mundo em todos os lugares, e afetou todo mundo, mudou a vida de todo mundo, e em alguns lugares a situação está melhor, em outros, como aqui no Brasil, está pior, e mexeu com todo mundo. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Nós ainda não temos nem ideia das marcas que vão ficar nas pessoas. É por isso que eu sou muito feliz em fazer o que eu faço, porque eu acho que eu tenho muito trabalho pela frente ainda nos próximos anos aí para lidar com o espólio dessa pandemia. E você também. E como uma característica, né, que nós temos a notícia no tempo real. Quando tinha outras situações, outras pandemias que aconteceram, igual a gripe espanhola e outras, eram localizadas em algum espaço e você sabia meses depois o que estava acontecendo. Hoje nós temos a notícia em tempo real, nós estamos vivendo o nosso luto e o luto de todas as outras pessoas juntos, né? Então, isso aumenta muito. Como você falou aí, nós, que, num caso aqui, somos terapeutas, ou então os profissionais da saúde, nós temos um trabalho muito forte dentro desse tempo que a gente, mesmo durante agora, e esse tempo pós-pandemia que a gente vai viver, né? E dentro disso aí, eu queria perguntar para você, André, como que você vê isso? O que é o luto e qual a melhor forma que a gente tem de lidar com ele, né? Dentro dessa sua experiência pessoal e dessa experiência como terapeuta. O que você vê sobre isso? O que você diz sobre isso? Bom, boa noite, Adriana Liberato, que também apareceu aqui. Bom, o luto, ele é um processo de confronto com a perda. E embora o luto ele seja dolorido, ele seja difícil, a princípio a gente quer que a pessoa saia dessa situação de luto, do ponto de vista psicológico, o luto ele é importante. Nós precisamos passar por ele até para resolvê-lo. Né? A melhor forma de você resolver um luto é passar pelo processo de luto, que é diferente do luto negativo ou do luto prolongado, quando muito tempo se passa e você continua como se o evento traumático tivesse acontecido ontem. Aí é diferente. O luto positivo é aquele que, na hora que o evento traumático acontece, você acolhe, vive, entra em contato com o que você está sentindo, e isso é uma coisa muito importante. Você elaborar, mas ao mesmo tempo, aí tem várias correntes diferentes sobre o que fazer com isso. Eu acredito que ao mesmo tempo em que você lida com esse prato da balança, né? Se for uma daquelas balanças antigas de 2 pratos, né? Ao mesmo tempo que você tem um peso aqui que está sendo feito para dor, para sofrimento,
é muito importante, ao mesmo tempo que você está acolhendo, reconhecendo, se abrindo, entendendo o que está acontecendo, você está se abrindo também para aquilo que é saudável, que é positivo. É muito importante, até para que o luto não se transforme num luto negativo, que você alimente o outro prato da balança também. Isso é de extrema importância. O problema da pandemia, o desafio da pandemia, melhor dizendo, é que isso está durando muito tempo, né? Então, na verdade, quando era para melhorar, piora, né? Quando você pensa que está se recuperando de várias mortes, de várias coisas, muito mais gente morre, né? Desconhecidos, conhecidos, etc., morrem, e você continua nesse luto, né? Por mais. E como motivar-se? Né? Nós estamos vivendo uma situação, como você disse antes, sem precedente. Né? Como motivar-se num cenário de morte, né? Num cenário de perdas constantes, né? Como motivar-se, como investir em crescimento, em ir adiante, ir para uma próxima etapa ou fase da vida, se continuam a acontecer perdas e mortes. Eu soube hoje mesmo de mais de uma família que vários membros morreram. Assim, hoje mesmo eu soube de uma cliente minha que falou que um amigo dela morreu a avó, morreu o pai, morreu a mãe, agora há pouco tempo, né? Em pouco tempo. Então, que motivação é essa? Uma coisa que eu tenho prestado atenção, né, e até quando eu estava fazendo uma pesquisa para a gente fazer essa live aqui, que eu fui ler algumas coisas, eu fui me inteirar de algumas coisas que acontecia nesse cenário, é que nós temos além de ser uma situação inusitada no mundo inteiro, é uma situação inusitada da própria circunstância da morte, a própria circunstância de como enfrentar o luto, de como fazer esse luto que você fala aí, que tem essa diferença entre o luto saudável e o luto não saudável. E eu peguei um critério, eu peguei 4 estágios dentro da pandemia. O primeiro estágio, que foi aquela situação que, primeiro, a pessoa já tinha um medo de se contaminar. E quando ela se contamina, né, é o estágio que a pessoa é separada da família dela, e quando ela não tem os sintomas leves, ela é separada da família dela, e ela é levada para um hospital, ela é mantida separada de todas as outras pessoas, então ela não tem o aconchego, ela não tem o carinho, o afeto das outras pessoas, e isso repercute tanto nela, tanto no sistema imunológico, inclusive dela, psicológico dela, como no da família também. Eu quero fazer um parênteses aí que você está falando, que é muito importante, né, que a gente precisa estar atento aí, né? Não só você tem o luto e as mortes acontecendo, como você tem um cenário de medo. Né? Como você tem um cenário de medo, tudo bem, vamos enfrentar, vamos lidar, com certeza eu sou totalmente a favor disso em todos os sentidos, né? Mas existem várias outras coisas, como você está trazendo muito bem, né? E num segundo momento existe aquela questão, por exemplo, da pessoa que está lá internada, ela ir para a UTI, ela tem que ser levada para a UTI. Além da pessoa já estar com aquela situação toda fragilizada, geralmente ela vai para a UTI consciente, sabendo que vai ser entubada, quando é no caso que ela tem algum problema pulmonar, ela sabe que vai, então tem um problema de lidar com esse novo aí, que é desgastante, que é atemorizante, é o medo dela própria morrer, é o medo da família que tem dessa pessoa morrer, e ela está afastada de todo mundo. Às vezes eu vi algumas questões, algumas pessoas dizendo assim, ligando, fazendo FaceTime com a família para dizer o que estava acontecendo. Então, é uma coisa totalmente... E pessoas saudáveis, às vezes, né? Que não são só as pessoas que tinham comorbidades. Morreu muita gente saudável, morreu muita criança. Eu quero até compartilhar uma experiência que eu tive, né? Há 1 ano exatamente, minha avó paterna faleceu, não de Covid, mas por conta da Covid, ela teve que ser internada num hospital, nós não podemos ficar com ela faleceu. Ela ia para o CTI mesmo por conta de outras questões lá, mas em outros tempos nós poderíamos estar ali, estar mais presentes, nós precisamos ter que levá-la para lá, e foi no ápice da primeira etapa da pandemia, 1 ano atrás. E isso para nós foi muito difícil, como por exemplo quando ela faleceu, né? Ou seja, nós tivemos que restringir a 10 pessoas, as pessoas que puderam estar presentes ali. Acabou que nós tinha menos de 10, porque não tinha como chamar umas pessoas e não chamar outras, e ninguém que estava querendo ir, foi no ápice da história ter acontecido. Então, quer dizer, tudo aquilo que você espera, que você quer,
né? É muita estranheza acontecendo ao mesmo tempo. Então, como lidar com isso, né, Catarina? Como ser uma força contra tudo isso que desestabiliza o mapa? Porque o luto tem muito a ver, eu gosto muito de usar um cenário, que o luto, principalmente o luto de falecimento, tem muito a ver com... na PNL, a gente diz que o mapa não é o território, que nós criamos mapas para lidar com as realidades. Ou seja, para a PNL, você representa a realidade, você representa a sua vida com aquela pessoa presente. Uhum. Então, uma pessoa que você vai, querida, próxima, é como se alguém pegasse esse mapa da realidade e rasgasse um pedaço dele. Aí outra que você vai, rasga, dali a pouco seu mapa está tudo rasgado. Isso desestabiliza mentalmente, emocionalmente muitas pessoas. Porque aquilo que é a vida como você está acostumado a pensar nela, muito rapidamente muda. Eu quero destacar alguns comentários, né? A Fernanda, por exemplo, que diz que na pandemia não há oportunidade de despedida de velório, os familiares não podem... No ápice, então, é pior ainda, porque quando tem lockdown, então você não pode ter que ver de longe, você nem sabe se o corpo que está ali é da pessoa, às vezes, enfim, já houve casos de trocas e tal. Maria Inês da boa noite, a Cida diz, é um sentimento horrível, né, ver as pessoas morrendo. Né? Então, você imagina, né, o mapa é a sua realidade. Muitas pessoas sentem no luto, independente da pandemia, a modificação, porque aquela pessoa com quem você fala sempre, está em contato, ela se vai e ela deixa um buraco. Né? Você está acostumado a pensar, a representar aquela relação, aquele afeto, como sendo muito importante para você. Agora, imagina um cenário onde, além do medo, do cuidado, de todas essas coisas, vários se vão e várias referências importantes para muitas pessoas morrem, né? E como é que fica isso, né? Tantas perdas ao mesmo tempo, ainda o medo de você ser talvez a próxima pessoa, né? Como é que E esse ponto que você colocou aí do buraco, eu lembro que a Mônica Martelli, que era muito amiga do Paulo Gustavo, ela se referiu exatamente a isso, porque ela falava com ele todos os dias, então ela falou que a sensação que ela tem é que existe um buraco na vida dela, porque não existe aquilo que eles faziam e está faltando. E quando a pessoa está lá na UTI, a pessoa morre também, ainda tem mais um sentimento, às vezes, da família, que se sente culpada às vezes, porque será que fui eu que contaminei? Será que fui eu que fiz alguma coisa? E às vezes pode ter sido sem querer. E às vezes, com certeza, né? às vezes pode aumenta ter sido. Mais ainda a história. E quando é essa questão do velório, o que fica diferente também é que a gente sabe essa questão toda de manter distância das pessoas, de ficar longe da pessoa, de não poder nem ver a pessoa, porque o que acontece num velório normalmente? Você tem um ritual que quando estava na normalidade, as pessoas iam, confortavam as outras pessoas que estavam lá, falavam sobre histórias da vida daquela pessoa lá. Era um ciclo que se fechava, né? Era um ciclo que se fechava e era um ritual que as pessoas estavam acostumadas. Eu queria até, André, te perguntar qual que você acha que é a importância desse ritual no psicológico das pessoas? Como você acha que funciona isso dentro dessa visão psicológica? O que acontece com a pessoa quando ela é impedida de relacionar, de fazer esse ritual? E já emendando, você dizer o que a pessoa pode fazer para que ela preencha esse vazio aí? Tem alguma forma dela ritualizar de outra forma? Muito importante a sua pergunta, né? Estou destacando aqui alguns comentários da Fernanda. Ela diz para quem fica se sentir responsável pela morte de outrem, pelo fato da transmissão. Existe também o que, em alguns casos, a síndrome do sobrevivente. Né? Que algumas pessoas se sentem culpadas porque elas sobreviveram e o outro não. Não é um processo racional, elas não escolheram isso. Mas algumas pessoas se sentem culpadas porque elas sobreviveram e outras pessoas não sobreviveram. Né? Ou seja, alguém querido se foi, elas estão vivas. E esse que pode, às vezes, ter passado, né? Porque, tudo bem, a gente precisa ter cuidado, evidentemente, existe um protocolo mundial aí de cuidado que é científico, etc. Mas, às vezes, pode acontecer de, sem querer, você, mesmo com todo cuidado, às vezes, transmitir. Né? Quando você fala de 1 ano e meio, fica quase que impossível você ficar 1 ano e meio dentro de casa. Sem parar, fica quase que algo impossível. Então, a sua pergunta, né, até já trazendo aqui
aqui o canal da Josi Maciel, né? O ritual é a própria elaboração do luto. Né? É muito importante que a pessoa ela feche esse processo na cabeça dela. Então, muitas vezes, como você falou muito bem, né, o velório ou o ritual, né, ou alguma cerimônia, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos, inclusive, eles fazem... Às vezes não é possível fazer o velório, porque às vezes o corpo não está presente, alguma coisa assim. Eles fazem acho muito interessante que eles fazem um memorial, às vezes, né, onde eles levam todo mundo para um auditório e as pessoas falam e compartilham as experiências, porque aquilo ali dá uma sensação de fechamento para as pessoas. Então, o que eu recomendo, que a Catarina falou, né, é que você busque esse fechamento de alguma forma. Se você perdeu alguém, não pôde estar perto, não pôde estar junto, não pôde ir ao sepultamento, porque tem um número limitado, você era muito amigo de uma pessoa, mas a família já nem vai conseguir toda. Né? Vocês viram, né, até quando o marido da Rainha Elizabeth morreu, que também não foi de Covid, né, nem a própria família real toda pôde ir, são um número restrito de pessoas, né, todo mundo separado e coisa e tal. Então, eu recomendo que você ache uma forma de fechar. Uma técnica da PNL que pode ser muito interessante é você escrever uma carta como se você fosse escrever para essa pessoa. Então, você escreve como se você realmente fosse postar essa carta para a pessoa, onde você se despede dessa pessoa, onde você se despede, literalmente como se você tivesse um meio de se comunicar com ela inconscientemente. Né? Então você se despede, você fala da sua relação, da importância que teve, da limitação de não poder estar presente, mas que essa mensagem está sendo dirigida, você oferece essa mensagem para essa pessoa, mas eu não acredito no espiritual, não importa, isso é um ritual muito mais psicológico do que espiritual. Na verdade, para quem acredita no espiritual, até tem outros elementos aí. Né? Mas ele é puramente do ponto de vista, até aquele que é ateu e não acredita em nada, ele serve do mesmo jeito. Você escreveu uma carta para a pessoa como se ela fosse ler essa carta, onde você se despede, onde você diz o quanto essa relação foi boa, o quanto você vai fazer alguma coisa em homenagem a essa pessoa. Né? Que seja, você vai ler um poema, você vai... Sei lá, se a pessoa às vezes gostava de tomar cerveja, eu vi lá, né? Ele gostava de tomar uma cerveja, né? Lá no coisa. Se você gosta de cerveja, por exemplo, a pessoa gosta de tomar um copo de cerveja em homenagem a essa pessoa, alguma coisa que para você vai caracterizar, vai ouvir uma música favorita que essa pessoa gostava, né? Isso é uma coisa importante para você fechar isso de alguma forma dentro de você. Aí você lê algumas vezes, compõe, lê algumas vezes, interioriza, e aí você pode fazer, por exemplo, alguma coisa do tipo queimar essa carta. Ah, André, por que queimar a carta? Né? Porque é puramente inconsciente coletivo simbólico, porque o fogo no inconsciente coletivo está muito associado à libertação, né? Purificação, libertação. Mas se você também não quiser, não precisa queimar, você pode guardar dentro de um livro sagrado, se você for religioso, dentro de um álbum que tenha fotos daquela pessoa. É importante que você feche isso de alguma forma. E eu também acho muito importante, Catarina, aquilo que eu falei antes, mas eu vou agora falar bem especificamente, que é o mesmo, ainda mais nesse período que você tem várias mortes de pessoas conhecidas, desconhecidas, você tem aí, você sabe por todos os lados, ainda tem um receio, né, e tal, de você pegar o coronavírus. É de fundamental importância que mais do que nunca você tenha práticas constantes de autodesenvolvimento, de investir em coisas saudáveis, de fazer coisas prazerosas para si, dentro das limitações que são possíveis, dentro daquilo que é possível para você, que você mantenha uma rotina de bem-estar, de saúde, de estar bem, de ficar bem, mesmo durante o luto. Porque algumas pessoas pensam que só podem voltar a ficar bem depois que não estiver sentindo mais o luto. Isso não é verdade. Você deve, ao mesmo tempo, investir no seu bem-estar. Né? Lembre-se que aquela pessoa que se foi, muito provavelmente, gostaria de te ver muito bem. Né? Então fique bem para essa pessoa, já pode ser algo que você vai fazer em homenagem. E antes de passar de volta para você, né, a Fernanda coloca aqui, e devemos enviar essa carta, o ideal é não guardá-la, certo? Então você pode enviar a carta, pode queimar a carta, por exemplo, como eu falei, num ritual simbólico, cuidado de não botar fogo na casa, né? Queima direitinho, faz um ritual simbólico, faz um ritual, o que quer que seja. Se você é religioso, pode fazer um ritual religioso, se você não é religioso, faz um ritual de passagem,
né, que você vai inventar, que você vai especificar os termos, uma fecha. Né? A Patrícia diz, eu sou espiritualista, não pude ir ao velório do meu pai, então da minha maneira eu me despedi e sei que ele recebeu a minha mensagem. Isso aí, encontre o seu jeito. Então, eu vejo quando você fala aí... Só o Rodrigo aqui para a gente fechar. Acho grande bom. contribuição focar nos pontos positivos das situações. No caso, se o luto é porque se viveu momentos felizes, isso merece ser vivenciado na memória de cada um, pós-luto. Dentro disso que o Rodrigo falou, e já falando aquilo lá que você falou sobre a questão até de bebê e tudo mais, tem uma amiga da minha filha que perdeu o pai, ela mora longe do pai dela, então ela já tinha um tempo que ela não via, então ela aproveitou um dia, acho que um dia ou 2 dias depois, ela era muito ligada ao pai. O pai gostava de dançar, ela gosta de dançar, então ela falou que passou o dia inteiro escutando as músicas do pai, fez a comida predileta dele, comeu, ela fez aquilo tudo em homenagem a ele. Então, ao mesmo tempo, ela estava fechando essa situação. E outras pessoas também que eu já ouvi falar que a família faz uma live entre todo mundo, agora a gente tem essa alternativa e fala, né, sobre a pessoa e conversa. Aquilo que elas fariam num velório, elas fazem virtualmente, elas fazem esse encontro de acolhimento, de apoio e tudo mais. E uma coisa que eu acho que é bem importante, André, uma coisa que eu acho bem importante a gente abordar também, aí já falando sobre a questão de luto coletivo, de memória coletiva das pessoas, é que quando determinadas pessoas que têm mais uma fama, que são mais, vamos dizer, vistas dentro do nosso mundo virtual, elas morrem, às vezes elas causam uma comoção geral. E algumas outras pessoas questionam essa comoção, relativizando a situação, achando que isso é anormal, porque o fato de eu estar prestando honra àquela pessoa, eu não estou prestando honra a outras pessoas. Por isso que eu achei bem interessante, até esse vídeo aí, porque ele mostrou isso. E ele, de uma forma, ele explica por que a gente concentra numa pessoa e não vê, entre aspas, outras. É porque aquela pessoa ela tem um nome, a gente se identifica com aquela história, a gente vê uma pessoa, aquilo personalizado ali. E quando as pessoas estão diluídas em número, a nossa tendência é não estabelecer uma relação afetiva, não estabelecer aquela relação de fato. Então, por isso nós personificamos numa pessoa. Você concorda isso comigo, André? O que você acha? Totalmente. O que acontece muitas vezes é que justamente é tanta estatística, tanto número, quando uma pessoa conhecida, como nós tivemos aqui no Brasil há pouco tempo, uma pessoa muito querida que foi o Paulo Gustavo, que é da minha cidade, de Niterói, né? Ele faleceu, isso gerou uma comoção muito grande para muitas pessoas. Ele acaba sendo uma espécie de epicentro que representa tudo aquilo o que muitas vezes você não chorou lá, o suficiente para as outras pessoas, você passou batido, muita gente morrendo, não se deu conta. Então, uma pessoa conhecida, não teve só ele, teve outras pessoas, né, que morreram também, aí no mundo, de uma maneira geral, né? Na verdade, então, quando você sente, principalmente no caso dele foi muito interessante, porque ele é uma pessoa muito boa, muito fazia o bem, ajudava as pessoas, não ficava propagandeando, a gente só soube das coisas que ele fazia depois que ele morreu, né, quanto que ele ajudava as pessoas financeiramente. Aqui em Niterói ele ajudava, eu acho que todas as homenagens a Niterói a ele são importantes, porque ele não só botou Niterói aqui no mapa com seus filmes, mas ele também ajudava as comunidades aqui, sem nunca ter feito nenhum tipo de propaganda há muito tempo já. Mas quando uma dessas pessoas morre, elas acabam virando um ícone e acabam atraindo, são uma espécie de alvo para tudo aquilo que a gente não chorou o suficiente, não viveu o suficiente. Então, na verdade, não se trata de chorar por alguém e esquecer os outros, né? Isso acaba que essas pessoas elas emprestam a sua identidade para que as pessoas possam projetar inconscientemente nessa identidade outras coisas, né? A Isabel Ullman coloca aqui, né, que ficar bem para essa pessoa, né, é uma coisa importante que nós falamos, e dizer que eu fiz isso quando meu irmão faleceu em um acidente, né, ou seja,
provavelmente isso que nós falamos, né, de fazer Ela live. falou aí da live coletiva, que ela acha bem legal, né? Legal essa ideia da live, é isso aí. Eu acho muito importante quando isso acontece, muitas vezes, não só para isso, né, mas nós nos projetamos muito nessas pessoas muito conhecidas, não só nessa situação agora de morte, mas em relação a outras coisas, atores famosos, pessoas bem-sucedidas, né, e tal, que a gente torce, né, no BBB, por exemplo, que as pessoas ficam escolhendo seus favoritos e ficam projetando. É uma outra forma também, né, de você colocar em alguém que tem característica, projetar alguma coisa sua. Só sendo que, nesse caso, acaba ajudando, porque você chora, você entra em contato. Não estou dizendo que chorar é bom, mas é muito bom botar para fora, você elaborar uma emoção, elaborar um sentimento. Na semana que o Paulo Gustavo morreu, eu passei uma semana e meia inteira atendendo pessoas de tudo quanto é lugar, inclusive de fora do Brasil, brasileiros que moram de fora, que não sabiam porquê, muito curioso, não sabiam porquê, nem eram assim tão ligados no Paulo Gustavo, mas não sabiam porquê, ficaram profundamente comovidos pela morte dele. Por quê? Porque ele foi para esse lugar no imaginário onde todo mundo projetou nele, deu um rosto, deu uma identidade e entrou em contato com esses sentimentos. E não só isso, né? É exatamente esse ponto que eu ia tocar agora, porque eu vi várias pessoas falando que parecia que ele era da família, que se sentia como se ele fosse da família deles. Então, o que as pessoas elaboravam, eu acho que a questão do Paulo Gustavo, aí, o que fica muito forte, é que pelo que ele fazia, pelo ícone que ele era, pela característica de ator que ele era, ele trazia muito da nossa vida, ele trazia a nossa avó, a nossa tia, a nossa mãe. Então, as pessoas sentiam realmente, projetavam nele essa família, então se sentiam realmente como se ele pertencesse à família deles. Então, esse vínculo aí, essa identidade que ele gerava nas pessoas, criava uma empatia, gerava uma empatia enorme. Eu vi pessoas que choraram durante uma semana seguida por causa da morte dele, que viam vídeos o tempo todo e que se estava junto. E eu lembro que logo depois foi o Dia das Mães, né? Acho que ele morreu na quarta, no domingo foi o Dia das Mães. A mãe dele foi no Fantástico, todo mundo esperando que fosse uma mulher destruída, que fosse uma mulher acabada. Eu vi até o Fábio Porchat falando isso, que, ao contrário, parece que ela acolheu o Brasil inteiro, ela deu uma piscada para o Brasil inteiro, que parecia assim, era a nossa família que estava dando apoio a todas essas pessoas. Só que tem uma outra característica que eu queria colocar para você, que eu já vi dentro desse luto por alguém que eu não conheço, é que às vezes as pessoas simpatizam tanto com aquilo, com aquela situação e com aquela pessoa, que elas ficam nesse loop. E elas têm um certo desafio em sair desse loop. O que você fala para essas pessoas que se identificaram tanto com essa personagem, tanto com essa personalidade que nem é parente deles, e que elas poderiam conseguir fazer sabe, ver em uma outra situação, conseguir ultrapassar por isso? A Fernanda até coloca que, em geral, os comediantes geram comoção, pois trazem alegria para dentro de nossas vidas. Também, né? Com certeza. Por muito. Também, né? Música, com certeza. Metal, etc. Eu diria, Catarina, que é muito interativo. Assim, se por um lado o luto ele é importante, no sentido de que nós precisamos viver, elaborar aquilo. O que é elaborar na psicologia? Nos posicionar de outra forma, é ajeitar esse mapa que ficou destruído, né? Ou seja, essa mesa que perdeu uma perna, nós precisamos botar outra perna ali, nós precisamos arranjar de outro jeito, outra perna, ou arranjar uma outra mesa, ou desmontar aquilo e montar de outra forma. Nós precisamos fazer alguma coisa. Por um lado, é importante que a gente sinta, que a gente perceba, por outro lado, não é produtivo colocar todo o foco na dor e no sofrimento e aumentar o volume no máximo. Isso também não é interessante. Por isso que eu acho que uma abordagem um pouco cognitiva comportamental é muito importante para que seja possível você ir construindo dia a dia uma resposta em relação ao positivo. Não se trata de negar a morte, nem negar a dor, nem nada disso. Nós precisamos... A melhor maneira de superar é até entrar em contato e para que você possa fechar esse ciclo, fechar aquela página. Mas nós precisamos, ao mesmo tempo em que estamos elaborando, isso leva um tempo, e uma pessoa muito querida
Eu digo isso porque minha mãe faleceu há muitos anos atrás, e era uma relação muito positiva, muito boa. Eu tive vários níveis de melhora de luto. Eu tive o nível de melhora de um mês depois, que foi melhor do que a catástrofe total que era antes. Eu tive 6 meses depois que estava melhor do que um mês. Eu tive 1 ano que estava melhor do que 6 meses. Eu tive 1 ano e meio que estava melhor que 1 ano. 2 anos que estava melhor do que 1. E cada uma dessas etapas foi um nível de elaboração diferente, mas o tempo todo eu fiquei investindo em crescimento, desenvolvimento e crescimento em relação a tudo isso. Então eu acho importante, né? Eu tive até essa experiência pessoal, e é uma coisa que se recomenda fazer. Eu, por ser as coisas que eu estudo e tal, eu sabia que eu tinha que fazer isso, eu queria fazer isso, porque eu não queria morrer junto com ela, né? Eu queria continuar a viver e fazer outras coisas na minha vida. Para isso a gente tem que investir nisso. Então eu sugiro que todo mundo, por mais que esteja sofrendo, invista diariamente em coisas boas para si. Mesmo que seja um livro que te distrai à noite antes de você ler. Eu me lembro que nessa época eu comecei a assistir séries e ouvir audiobooks nesse período, né, em que eu estava devastado, e eu comecei a distrair minha mente vendo séries. O Netflix tinha acabado, nem acho que foi lançado logo depois, mas eu comprava séries, eu baixava, via na internet, eu ficava ouvindo livros. Então, em alguns momentos que eu podia estar amplificando a dor, eu já tinha elaborado, pensado, etc., eu fui fazer outra coisa. Então, acho que isso é uma coisa bem bacana, né? Não só porque eu fiz, mas porque isso é recomendado, que a gente invista também em saúde, invista em qualidade de vida. É importante. E também ajude quem precisa. Eu acho tão importante, né? Vocês que estão aqui, que estão sempre aqui assistindo essa live que a gente faz, que estão sempre com a gente aqui, né? Se você tem a cabeça um pouquinho melhor, assim, ajuda quem precisa. Faça lives também, né? Eu, por exemplo, estou ministrando o Trainers Training agora, o Trainer de Programação Neurolinguística. Então, as pessoas que querem se tornar trainers, elas são muito importantes, por exemplo, porque elas podem fazer lives e atingir o maior número de pessoas e conseguir resultados assim incríveis para as suas vidas. Então, empreste um pouco do teu tempo. Por isso que eu não paro de colocar vídeo no YouTube. Eu já fazia, agora eu tripliquei, né, de colocar vídeo, áudio. Agora, pelo contrário, antes eu botava só alguns áudios no YouTube. Desde que a pandemia começou, eu estou colocando todos os áudios que eu produzo no YouTube, porque é o que eu posso fazer com o recurso que eu tenho. Quero só comentar aqui que a Adriana, né, colocou aqui: nunca tivemos tanto contato com a morte como agora e não fomos preparados para isso. Realmente não fomos, né? Pegou todo mundo de calças curtas, e isso aí a gente ainda vai, né, ter muito tempo para elaborar tudo isso. Muita gente ainda nem se deu conta da mudança de mapa que aconteceu consigo. A Fernanda, né, ao investir as lágrimas com o tempo se tornam sorrisos de lembranças boas. Muito bem, né? Tem uma outra questão também. Interessante que eu vi isso mesmo quando você contava sobre a questão quando sua mãe morreu, sobre a questão de como cada pessoa reage à situação de luto, né? Por exemplo, tem pessoas que adoram ver fotos, ficam vendo dezenas de fotos da pessoa, outras ficam totalmente avessas, não querem ver nada. Algumas outras pessoas, elas gostam de ficar falando o que aconteceu, outras pessoas se negam totalmente. Eu lembro até daquele filme O Vento Levou, da Scarlett O'Hara, que ela falou assim: amanhã eu penso nisso. Ela nunca queria lidar com aquela situação naquele momento que estava acontecendo, né? Outras pessoas, elas ficam naquele diálogo interno, né? Falando. Então, o que você acha que é mais saudável, né? A gente sabe que mais ou menos para onde a gente vai, mas por que essa diferença, né? Até da perspectiva da programação neurolinguística, por que essa diferença de reações entre as pessoas? Porque às vezes tem gente que não entende, né? Por que ela não quer ficar vendo um vídeo da pessoa? Por que ela não quer ficar vendo a foto da pessoa? Se eu acho que isso é que é importante fazer. Por exemplo, a Nostra coloca que é verdade, tem que ter um posicionamento diante do luto. Tem até a ver com isso que a gente está falando, né? Mesmo que não seja fácil, porém é necessário para uma superação mais bem sucedida. A Isabel também, que está ajudando muitas pessoas. Então, o que eu acho, né? O que é importante nesse momento sobre isso que você está falando? Isso aí vai, assim, eu acho que, para começar, eu acho que cada um tem que se achar no meio disso e ser congruente consigo. Mas eu acredito mesmo, por ser psicólogo, por ser master trainer em programação neurolinguística, que nós devemos manter o sistema sempre saudável,
Né? Igual se você está criando um parque, experimenta plantar umas árvores lá, umas plantas e virar as costas e ir embora. Vai virar um matagal, vai virar as ervas daninhas, vão comer tudo. Experimenta não cuidar do seu jardim para você ver o que vai te acontecer. Né? Então você deve cuidar do seu jardim. Eu acho que cada um tem uma característica, isso deve ser respeitado. Como nós também devemos respeitar os limites de outras pessoas. Então, se ainda é muito dolorido para alguém ver fotos ou filmes e tal, então não vamos ver fotos e não vamos ver filmes agora. Quem sabe depois, num outro momento, num outro tempo. Então, eu acho que cada um deve ter o seu momento. Mas eu acho muito importante essa injeção no sistema de se fazer isso. Acho essa vacina muito importante, né? De você vacinar o sistema para que ele fique sempre saudável, né? Ou seja, injetar mesmo quando você vê um nevoeiro na sua frente, você não vê um pau na frente do nariz, é muito importante você estar sempre caminhando, você estar sempre fazendo investimentos no sistema para que o sistema seja capaz de continuar a sobreviver, porque naquele dia talvez você esteja vendo tudo preto, distante, ruim, cinza, mas se você mesmo no dia cinza, né, você cuida do seu jardim. Os ingleses, por exemplo, passam muito tempo no inverno e os jardins deles, quem já esteve na Europa no inverno, né, sabe que fica tudo sequinho, né? Você vê os galinhos lá, mas mesmo assim, enquanto a Catarina vai voltando, mesmo assim é importante que você invista no seu jardim, né? Mesmo quando ele está sequinho, mesmo quando ele está lá, né, acabando e coisa e tal, de que ele não está acabando, ele está adormecido, você precisa cuidar da terra, cuidar daquilo que está ao redor. Então, mesmo... Voltou, né? Mesmo quando tem o inverno, os ingleses e outros europeus precisam cuidar do jardim congelado, para que ele vai descongelar uma hora e ele vai voltar, como diria o Milton Erickson aqui, né? Incorporando o Milton Erickson agora, né? São muitas estações, né? Agora é o inverno, depois vem a primavera, depois vem o verão. Então, é muito importante cuidar desse jardim e ajude a quem precisa. Tem muitas pessoas que estão tendo muitos abalos psicológicos, justamente porque, se uma morte é difícil, imagina muitas e o medo de sair, de contaminar, de perder mais gente ao mesmo tempo. Então, esse é um momento que eu acho que essa ação, essa conscientização de ajudar quem precisa... Isso não precisa fazer muita coisa, você não precisa ser terapeuta, uma palavra, uns vídeos que você mande para a pessoa pensar se ela gosta, por exemplo, de vídeos como os que a gente faz aqui no canal. Eu tenho aqui no meu canal, youtube.com/André Pérsia, eu tenho uma lista que eu fiz para a Covid desde o início da pandemia. Tem lá dezenas e dezenas de vídeos para ansiedade, bem-estar, relaxamento, angústia, tudo isso, né? Medo, uma série de outras coisas assim. Então compartilha com quem precisa, né? E outras coisas